Alô, amigos do nosso querido canal, mais uma mensagem de conforto e sabedoria. Hoje nós recebemos um presente que muitos ignoram. Nós temos hoje uma nova chance, amanhecemos uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor e o melhor de ser o melhor. Então, nós vimos o raiar do sol. Não importa o que aconteceu ontem. Hoje, você é palco da história que você mesmo escreveu. A vida não espera, o tempo ele não para. Porque cada escolha que fazemos constrói a estrada que nós estamos trilhando. E a boa notícia é que Deus está no controle disso tudo. Deus está presente em tudo isso. A sua voz, ela tem poder. Mas dependemos de Deus quando temos fé, quando nós buscamos ao Senhor. Seus olhos e seus sonhos são possíveis de ver em Deus desafios que vêm e dúvidas também. Nós somos vitoriosos nele. Mas dentro de cada um existe uma força divina, maior do que qualquer obstáculo. É Deus que nos protege. Você só precisa acreditar, não apenas com a mente, mas com o coração leve, porque quem acredita de verdade em Deus age e tudo se transforma quando está na mão do Senhor. Então levante-se, creia e fale com coragem com Deus. Ande no propósito, viva com intensidade em Deus. Vamos caminhar, ter fé, amor e coragem. Isso mesmo, porque o Espírito de Deus está com você. Agora, nós vamos ter algo diferente no ensinamento de hoje. Nós vamos falar de algo diferente, algo que nos conduz à sabedoria de Deus, algo que nos acrescentam certas situações. Nós vamos falar sobre a rainha de Sabá. Desculpe, a rainha de Sabá foi uma soberana do antigo rei de Sabá. E segundo alguns pesquisadores, ficava localizado lá na região sul da Península Arábica. Atualmente lá é o Iêmen, que é próximo ao Mar Vermelho. Entre os séculos 10 e o século 12 a.C., isso aconteceu que ela predominava ali, era de extrema inteligência. A rainha de Sabá é mencionada em diversos livros sagrados, como a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, no Antigo e no Novo Testamento, que é o livro sagrado dos cristãos, e no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E também no Quebra-Nagaste, que é a glória de Deus dos etíopes daquela época. Mas onde ficava Sabá? Que região que era Sabá? Sabá era o nome de um reino localizado no sudoeste da Arábia, na pré-islâmica, e cuja civilização se acredita, segundo os historiadores, ter existido entre os séculos 10 e 12, conforme eu falei. O reino foi fundado por quem? Pelos sabeus, que era um povo semita que era procedente do norte, invadiu a região e impôs a sua cultura à população aborígene. Sim, mas o que? Durante centenas de anos, o centro da civilização árabe foi o extremo sul da própria Península Arábica. O geógrafo e matemático grego Eratóstenes, ele menciona isso. Ele menciona 4 reinos importantes ao sul da Arábia naquela época. O de Mina, o de Sabá, que acabou por anexar os territórios dos reinos vizinhos que eles tinham, como o Hadramaute, e também de Catabã, e dominaram sucessivamente a região. Então, conseguiu essa dominação o território de Sabá.
Sabá era um reino rico em ouro, em pedras preciosas, bem como incenso, especiarias que lá existia. Era o ponto de partida para o Sinai e a própria Palestina. Era um importante centro de comércio, pois ficava na rota entre a Índia e o Ocidente, ficava ali no meio. Entrou em declínio com a abertura de novas rotas do Império Romano, quando o Império Romano cresceu. Começou a dominação mundial do Império Romano naquela região. Entre os séculos 7 e 5 a.C., o reino registrou imensa atividade arquitetônica. Era um povo culto. E data desse período a maioria de seus templos que foram construídos, seus monumentos que foram construídos. Eles cresciam na arquitetura. A história da rainha de Sabá e sua conexão com Salomão, nós vamos ver agora para você. A rainha de Sabá, ela era também conhecida como a Rainha do Sul. Ela era uma figura bíblica que foi mencionada no Antigo e no Novo Testamento, sim. Basta você pesquisar e ler os ensinamentos da Sagrada Escritura. Na história, ela é lembrada por sua busca por sabedoria. Ela era sábia também, em relação ao nome do Senhor. Mas ela fez uma visita memorável. Foi até o rei Salomão, que era filho de Davi. Ela queria conhecer a sabedoria de Salomão. A Bíblia não menciona o nome da rainha de Sabá. Ela não tinha nome, era tida como simplesmente a rainha de Sabá. Apenas relata que ela se deslocou do seu reino distante, que era localizado lá na África, no norte da África, provavelmente onde hoje seria a Etiópia ou Iêmen, para conhecer a sabedoria de Israel lá em Jerusalém. Ela foi até lá conhecer. Ela ouviu falar de Salomão. Ela viu que lá existe um homem inteligente. Sabemos que a rainha de Sabá, ela viajou vários quilômetros com uma grande comitiva, levando presentes valiosos como ouro, especiarias e pedras preciosas. Seu objetivo? Qual que era o seu objetivo? O objetivo dela era conhecer e testar a sabedoria de Salomão com várias perguntas difíceis. Sim, ela queria conhecer aquele rei, aquele homem. O rei Salomão respondeu a todas as perguntas dela com grande sabedoria, deixando a rainha de Sabá muito impressionada. Ela ficou impressionada. Ela ficou como fora de si, tanto com as respostas quanto a sua exuberância, a exuberância do palácio, aquele palácio rico, e a organização que existia dentro do seu reino. Ela era diferenciada, ele era diferenciado. A história termina com o reconhecimento da rainha de Sabá, que a sabedoria e a prosperidade de Salomão era evidente. Superavam muito, superavam todos. Tudo que ela havia ouvido realmente mostrava essa riqueza. Ela louvou a Deus de Israel pelo seu amor eterno pelo seu povo e por escolher Salomão como rei. Ela foi lá. Após a troca de presentes, ela retornou ao seu país. Ela voltou e ficou maravilhada com o que viu. No Novo Testamento, Jesus, ele testemunha assim da rainha de Sabá, contrastando com aquela geração de israelitas que o desprezava. Jesus disse que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo, bem entendido, contra os incrédulos por sua descrença e a falta de arrependimento. Ele lembrou que a rainha do sul veio de tão longe, mas de tão longe para conhecer a sabedoria de Salomão. Ela viajou, ela conduziu a sua caravana e foi pessoalmente até ele. E agora, aquelas pessoas estavam ali perante o Messias. E mesmo assim,
eram incapazes de crer na sua palavra. Jesus falou que ninguém acreditava nele. Estou me referindo a Jesus, não estou falando de Salomão. As principais características que a rainha de Sabá tinha, qual que era? Primeiro, a rainha de Sabá, ela tinha sabedoria, era uma mulher inteligente. A rainha propôs enigmas difíceis para testar o rei Salomão. As perguntas delas foram difíceis. E certamente ela tinha um nível elevado de inteligência, de raciocínio e conhecimentos gerais, a ponto de comprovar por meio de questões desafiadoras, tipo filosóficas, lógicas e principalmente teológicas, a respeito da sabedoria que existia o rei Salomão, que era um rei judeu. Ela era poderosa. Ela era uma governante rica e influente de um reino muito próspero. Ela também era próspera. Isso nota-se no relato da quantidade de presentes que ela levou, e sua comitiva foi até diante do rei de Israel, foram até diante do rei Salomão. É uma verdade. Mas ela tinha um fato interessante também. Ela era muito curiosa. Apesar de não sabermos ao certo a localização exata de Sabá, porque não podemos definir isso, ela teria viajado muitos quilômetros de distância desde o seu país, que ficava na África, até Jerusalém, como já disse. Era uma mulher diferenciada, uma mulher culta. Tudo isso foi motivado pela sua curiosidade. Ela tinha um senso de investigação. Ela queria conhecer Salomão. A rainha de Sabá tinha um especial interessante sobre Deus. Ela queria saber sobre Deus de Israel. Também uma outra quesito importante que ela tinha. Ela era uma mulher generosa. Ela trouxe presentes valiosos, como ouro, especiarias e pedras preciosas, de muito longe para presentear o rei Salomão, aqui conforme já relatei. No final, a visita diplomática da rainha também se expressou numa troca generosa de presente entre as duas partes. Trocaram presentes. Mas a rainha de Sabá, ela era uma mulher buscadora da verdade. Jesus a elogiou no Novo Testamento, e está lá em Mateus 12:42 e Lucas 11:31, por sua atitude de buscar a verdade e a sabedoria do Deus poderoso. Como já lembrei, ela foi citada no Novo Testamento. A rainha de Sabá se casou com Salomão. Será que ela casou com Salomão? Isso é que alguns comentam e falam. Mas, segundo a história bíblica, nada indica que a rainha de Sabá se casou com Salomão. Não é verdade, não tem. O relato bíblico nos diz que, ao final da sua visita, a rainha de Sabá voltou para o seu país e para junto do seu reino, ficando claro que Salomão não teria se casado com ela, como fez com outras centenas de mulheres que ele tinha. A rainha Sabá apenas foi ver a notoriedade que Salomão tinha. Outra observação importante que eu digo para vocês é que as escrituras destacam essa rainha importante pela sua busca por conhecimento. Ela foi lá aprender e ela era sábia. Elas não descrevem a rainha de Sabá como mais uma de muitas princesas que se relacionaram amorosamente com o rei Salomão e perverteram seu coração por ele. Ela foi uma mulher firme, definida, já com certos objetivos. Ao contrário, o relato nos mostra uma rainha sábia, investigativa, focada em descobrir o que ouvir acerca da sabedoria do rei de Israel. Muito se falava na época, chegou até os seus ouvidos, com respeito ao nome também do Senhor que Salomão cultuava. Era mesmo a verdade? Sim, a verdade é verdadeiro Deus. Não há indício de segunda intenções, conforme alguns assim o preconizam.
Mas o que aprendemos com a história de Rainha de Sabá? O que nós aprendemos, hein? O que nós aprendemos com a verdadeira história? A verdadeira sabedoria, primeiro, aprendemos que vem de Deus. A Rainha de Sabá, ela era uma mulher inteligente e sábia, mas ela mesmo testemunhou quão maravilhada ficou diante de estar tendo esclarecimento que teve através de Salomão. Salomão tirou todas as suas dúvidas. Deus capacitou Salomão com uma grande sabedoria. Está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34. É isso mesmo. Também, buscar a Deus exige uma disposição e um esforço muito grande. E a Rainha de Sabá estava determinada a obter o conhecimento do Deus verdadeiro, através do sábio rei Salomão. Mas o seu interesse genuíno fez com que ela ultrapassasse os limites da distância, que era longe, da sua própria cultura, do seu povo, e alcançasse aquilo que era de interesse dela e que ela buscava. Nós devemos ser criteriosos na busca pela verdade. A rainha foi crítica na sua investigação. Ela questionou, ela perguntou, ela pensou sobre tudo que ouviu. Então ela foi o quê? Em busca de respostas que ela não tinha. Ela foi uma mulher determinada, analisou bem, ficou maravilhada com o que viu e viu com os próprios olhos a organização do templo, do seu reinado, tudo perfeitamente. Devemos raciocinar sobre o que ouvimos e questionar aqueles que se dizem sábios para não ser enganados e iludidos com falsos ensinamentos. Sim, nós temos que estar atento a isso. A busca diligente pela sabedoria nos traz recompensa quando você conhece a verdadeira palavra. A rainha foi resiliente na busca por sabedoria. Ela resistiu distância, cultura, tudo isso. Certamente ela já tinha ouvido vários sábios do seu reino, mas não se deu por satisfeita. Muitos que estavam ao seu redor também eram sábios, mas não igual o rei Salomão. Ela alcançou o conhecimento verdadeiro quando buscou, foi lá na fonte certa. Ninguém tinha o conhecimento que Deus tinha dado para Salomão. A humildade e a generosidade acompanhavam a verdadeira sabedoria. A rainha de Sabá, ela sabia, valorizava o entendimento e a sabedoria, por isso que ela foi generosa ao retribuir pelo que recebeu, os ensinamentos que ela recebeu, ela devolveu com presentes. Mas Salomão, como representante de Deus de Israel, ele superou em tudo o que ela ouviu e até mesmo nos presentes e deu. Ela recebeu muito mais do que isso, muito mais de um homem capacitado à sua frente, como diziam. Um bom testemunho pode impactar gerações. E ela reconheceu e testemunhou as maravilhas que viu e ouviu lá no reino de Salomão. Nossa, esse homem é espetacular, esse homem é inteligente, ele é um homem sábio. A fé e a busca por Deus deixam marcas na história. Sim, ela foi marcada, ela foi cicatrizada pelo conhecimento que Salomão, porque Salomão servia a Deus naquela época. Embora muitos reis tenham visitado Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe dera, está lá em 2 Crônicos 9:23. A visita da rainha de Sabá é detalhada de uma forma diferenciada, de uma forma especial na Bíblia. O relato dela é diferente. Talvez porque ela tenha se convertido a Deus e alcançado a fonte de sabedoria e entendimento que fora buscar a quilômetros de distância da sua terra. Mas querem conhecer a verdadeira história da rainha de Sabá? Ela está aonde? Presente na Bíblia, também lá em 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9.
abre a sua Bíblia e veja. E também, conforme eu falei, sendo mencionada por Jesus em Mateus 12 e também em Lucas 11. Portanto, ela era uma mulher diferenciada. Ela viajou quilômetros, colocou à disposição de Salomão toda aquela parte de riqueza com presentes. Ela foi agradecer e agradeceu pelos conhecimentos, mas ela queria primeiramente saber quem que era esse Deus que Salomão servia. Isso fez com que ela se crescesse espiritualmente e ganhou dignidade quando voltou para o seu próprio povo. Ela se enriqueceu de conhecimento. Ela tirou as dúvidas que ela tinha. Ela foi buscar na fonte do conhecimento que Salomão tinha durante a sua vivência. Assim sendo, amigos do nosso @canal Varal, muito obrigado por mais você estar nos acompanhando, nos dando um orgulho de você estar conosco. Obrigado, curte, compartilhe, mande para o seu amigo, inscreva-se. Não adianta você só ouvir a mensagem. Vai lá com o dedinho, está escrito inscreva-se. Fica inscrito. Associa-se a nós. Mantenha esse programa de trabalho que nós fazemos com muito gosto e sabedoria. O meu muito obrigado a você e que Deus abençoe a todos e que sejamos felizes sempre.